Pode ser. Bom, boa tarde, boa tarde. É muito prazer estar aqui falando com vocês hoje. Vou falar um pouquinho, antes de começar aqui, deixa eu fazer uma pergunta rápida. Quem é que gosta de luta? Levanta a mão. E quem não gosta? Pode falar, tem que ser verdadeiro. Ótimo. Eu sabia que isso ia acontecer, por isso que essa pergunta, ela vem nesse momento certo, porque, na verdade, a luta, ela é só um pouquinho do que a gente vai falar hoje, tá? Porque o meu bate-papo com vocês vai ser exatamente sobre essa pergunta que está no quarto, no slide agora, né? Você faz o seu melhor? Quem aqui acredita que faz o melhor, realmente? Deixa eu dar uma olhada. Levanta a mão. Tá bom. E quem acha que não faz o melhor ainda? E se não faz, por quê? É isso que eu vou falar um pouquinho hoje, tá, pessoal? Bom, meu nome é Luiz Eduardo Guerreiro. Eu vim do esporte. Fui atleta de basquetebol aí durante muitos anos. Sou flamenguista, mas joguei no Vasco e foi o ápice da minha carreira, ironia do destino, mas aprendi muito. Depois joguei no time de Brasília aqui, no Universo na época, depois no UniCeub. E quis o destino que, enquanto eu era atleta de basquete, graças a Deus, eu tomei uma decisão acertada na minha vida, que foi fazer a minha faculdade, então me formei em Educação Física. Aos trancos e barrancos ali, porque tinha que conciliar viagem, rotina de treino, descanso, enfim, mas não parei de estudar. E depois que eu me formei, acabou que o destino me levou para um esporte que eu nunca tinha ideia do que seria, estava entrando, né, no escuro total. E eu virei preparador físico de atletas de MMA, né, que é o Mixed Martial Arts, artes marciais mistas. E em 2009, o meu primeiro atleta assinou um contrato com o maior evento de MMA do mundo, que é o UFC. E as coisas foram acontecendo na minha vida, veio o segundo atleta, veio o terceiro, enfim, eu cheguei a ter 6 atletas no UFC simultâneos, participei de 16 edições do UFC, vendo de dentro, né, os bastidores. E uma coisa que eu aprendi nessa jornada foi que talento, né, todos eles eram talentosos, mas quem chegava realmente lá tinha que fazer o melhor todo santo dia. E é por isso que eu quero bater esse papo aqui de 15 minutinhos com vocês. Vou fazer algumas perguntas. O rock and roll aqui é bom que dá uma acordada, né, em todo mundo, está escurinho, tem jogo do Brasil mais tarde, mas eu tenho certeza que a gente vai caminhar bem nessa jornada. Bom, pessoal, falando primeiramente para a garotada que está aqui, essa geração de vocês, ela tem um desafio enorme. Nunca na história da humanidade as pessoas tiveram tanta informação. E de graça. Você entra no YouTube, você entra no Google, você entra em onde você quiser, você consegue aprender. Agora, com a inteligência artificial, eu gosto muito de ler e ver histórias. Você tem meninos aí na faixa de 10 a 15 anos ganhando dinheiro com a inteligência artificial, fazendo as coisas acontecerem. Só que, ao mesmo tempo que vocês têm esse monte de oportunidade, é uma geração que, infelizmente, vem sofrendo muito. Talvez por não ter passado por ensinamentos que o esporte ele faz com que você viva isso no dia a dia. E o primeiro deles é não saber lidar com frustração. No esporte, a gente ganha e perde todo dia. Na verdade, a gente perde mais do que ganha. Só para vocês terem ideia, vocês têm noção de como é a rotina de treinamento de um atleta do UFC? O cara acorda, 7h30, 8 horas da manhã, aí ele faz o primeiro treino mais ou menos às 10. Gente, dói, dor, porque o cara toma chute, toma soco, aquela grade do octagon ali, ela é um arame duro, então você é espremido na grade, você fica ali, então você sente dor física, mas ele está ali. Volta para casa, almoça, descansa, 4 da tarde, 5 da tarde, tem a segunda sessão de treino do dia. Gente, de domingo a domingo, claro que a gente tem os descansos no meio do caminho, e ele faz aquilo porque ele tem que fazer. E ele
realiza, ele executa, que é exatamente esses 4 pilares que eu vou falar um pouquinho para vocês. Falar, todo mundo fala. Tenho certeza que se a gente for ver aqui, tem gente que diz que estuda, mas não estuda. Tem gente que diz que vai começar a dieta na segunda-feira, mas não começa. Tem gente que diz que vai para a academia para cuidar da saúde e não vai, mas sabe que precisa fazer isso tudo. Então, se sabe que precisa fazer isso tudo, por que não faz? É essa sacada, essa virada de chave, que se eu puder colocar na cabeça de cada um que estiver aqui um pouquinho, que é o que eu quero que a gente converse e que a gente fale hoje um pouquinho mais aberto disso. Gente, o primeiro de todos é foco. Eu gosto de resumir foco numa frase que eu escutei há muito tempo e quem quiser anotar, anota. Foco é você saber dizer não para boas oportunidades simplesmente para obter um sim melhor. Hoje em dia a gente vê as pessoas trocando muito. Começa uma coisa, para. Começa outra, para. Começa outra, para. Mas, na verdade, você só fica bom naquilo que você repete, constantemente. Os adultos aqui, os mais velhos, todo mundo deve lembrar a primeira vez que dirigiu um carro. Você tinha que pensar em pisar na embreagem. Na nossa época não tinha tanto carro automático, né, quando tem hoje, era super chique quem tinha um carro automático. Então você tinha que passar a marcha, pisava na embreagem, passava a marcha, não podia deixar o carro morrer, era aquela confusão. Hoje você passa a marcha, troca a estação, briga com o filho no banco de trás e alguns ainda vão no celular ali falando isso. Então quem não tem foco não vai para lugar nenhum. Então vocês, meninadas, que vocês estão começando a vida, quanto mais foco vocês tiverem, quanto mais decisão, não, eu quero ser isso, eu vou ser bom nisso, isso vai ajudar muito na vida de vocês. Porque quem faz muita coisa, no fim das contas, muitas vezes, não faz nada e para no meio do caminho. E é isso que eu não quero que vocês tenham daqui para frente. Foco no estudo, foco na saúde, foco nas relações pessoais, isso é uma coisa que eu vou falar um pouquinho para frente, a questão do ambiente onde você vive, a importância de você estar inserido em bons ambientes. Ou seja, quem não tem foco vai sempre estar prometendo, sempre começando uma outra coisa, sempre na esperança que essa outra coisa seja algo bom, mas que, na verdade, no fim das contas, vai acabar te trazendo um grande problema. O segundo, gente, é a disciplina. Isso aqui está muito em alta, né? Muita gente fala, tem que ter a disciplina. Gente, resumindo rápido a disciplina, é você ir lá e fazer o que você tem que fazer, mesmo que você não queira. Eu não estou afim de fazer, e desculpe se eu vou ser muito duro no que eu vou falar, mas eu não estou te perguntando se você quer fazer ou se você não quer fazer. Porque você tem que ir lá e fazer aquilo que você precisa. Garotada, os papais e as mamães de vocês, eles não estão perguntando se vocês querem estudar ou não. Você tem que estudar, porque isso é o seu compromisso com você mesmo, com o seu futuro e com a sua família. Então, quando a gente consegue entender, e a vida, gente, os pais e mães aqui que são da minha idade vão concordar comigo, a gente vai ter que sim fazer muita coisa que a gente não quer. E está tudo bem, faz parte da vida. Imagina só um cenário onde tudo é sempre maravilhoso. Eu faço o que eu amo, dá sempre tudo certo. Isso é história, gente. A vida real ela não é assim. A vida real ela é cheia de altos e baixos. Vocês vão passar por muitos problemas. E a disciplina que você desenvolve vai fazer com que você dê certo ou você não dê certo. Essa é a grande verdade. Quer ficar bom? Como é que a gente fica bom num idioma? Falando, estudando. Eu joguei basquete. Tem uma entrevista que eu adorava, que era do Oscar, que infelizmente faleceu. Eu tive a oportunidade de jogar contra ele. E ele falava assim, gente, isso aqui não tem nada de mão santa. Isso aqui é mão treinada. Ele batia entre 1.000 e 1.500 arremessos todo dia. A bola dele caía na cesta. Tem um mistério disso. Quanto mais você treina, melhor você fica. É bem simples. Então tem que sim ser disciplinado. E esse é um outro problema da geração atual, que não tem disciplina e, como eu falei nisso, não sabe lidar com frustração. Então, se a gente conseguir corrigir, vocês passarem a entender um pouco que
isso faz parte da vida, vocês vão ter que fazer isso daqui para frente, vai ajudar muito vocês no futuro. Esse aqui eu botei de propósito, porque eu vou precisar da ajuda. Alguém pega um celular aí que vocês vão me ajudar a fazer uma conta rápida aqui. Que é um problemão que a gente tem hoje, que é a gestão do tempo. Papai do Céu, quando fez todos nós, ele deu uma única coisa igual para todo mundo. Isso está bem clichê, o que eu vou falar, provavelmente vocês já escutaram, é que o dia tem 24 horas igual para todo mundo. E cada um aqui faz com as suas horas aquilo que bem entender. Vamos supor que eu durmo 8, trabalho 8, sobram 8 para eu fazer outras coisas. Alguém pode pegar um celular aí e fazer uma conta para mim? Você me ajuda? Vamos lá. Vocês sabem mais ou menos a média de utilização de telefone celular de um brasileiro hoje? Alguém tem ideia? A média é 4 horas e meia de utilização de celular por dia. Faz essa conta, 4,5 vezes 7. 7 dias na semana. Quanto? 31. Vezes 4 semanas no mês. 126 vezes 12 meses no ano. 1.512 horas de utilização de telefone celular, em média, para um brasileiro hoje. São 3 cursos de pós-graduação para os mais velhos aqui. E aí, muitas vezes, a pessoa fica reclamando que não é promovida. Só que ela está lá no Instagram, está no TikTok, está no WhatsApp falando besteira, está vendo a menina bonita, o rapaz bonito no Instagram, onde ela tinha que estar produzindo para ser melhor. Bem simples. A culpa é de quem? É do mercado? É da escola? É do chefe? Vamos olhar um pouquinho para dentro. E o esporte, ele te traz isso. Onde eu posso melhorar como pessoa? Onde eu posso melhorar como profissional? O que eu preciso fazer de diferente para ter sucesso? Essa é a vida, pessoal. E eu adoro falar do esporte, porque eu fui jogador, depois eu fui treinador, e hoje eu tenho um negócio. Então eu vivi e vivo no meu dia a dia as 3 vertentes do mundo atual. E muitas vezes a gente peca por pequenas coisas que a gente não está enxergando. E às vezes, né, eu tenho uma filha de 14 anos, eu sou pai Eleva, hoje minha filha infelizmente não estuda mais aqui, mas eu fui pai fundador do Eleva, então tenho um carinho muito grande por essa escola. E muitas vezes eu tento falar com a minha filha e acontece aquela velha história do santo de casa não faz milagre, né? Às vezes eu falo para as amigas e amigos dela, funciona mais com eles do que com ela, porque, infelizmente, às vezes as coisas não acontecem. Mas, pessoal, saber gerir o tempo de vocês, então vocês, meninos, que saem daqui 4 horas da tarde, se vocês conseguirem ser disciplinados, se vocês conseguirem chegar em casa, tem que ter o tempo para estudar, tem que ter o tempo para fazer tudo. E tem uma técnica, quem quiser depois dar uma aprofundada nisso, aqui em 15 minutos não dá, normalmente nos treinamentos que eu faço em empresa a gente entra um pouquinho mais, que é chamada de time boxing, que nada mais é do que uma agenda. E aí, quando você cria uma agenda, por exemplo, até as 4 da tarde, eu estou usando mais o exemplo deles, tá, pessoal? Porque eu estou direcionando para eles aqui. Mas até as 4 da tarde você está no colégio. Beleza, de 4 às 5 você está voltando para casa, toma um banho, come alguma coisa. Dá para você estudar de 5 às 6? Dá. Então, de 5 às 6 você vai estudar. Você não vai ver o celular, você não vai ver televisão, você não vai jogar videogame, você vai estudar. E para isso você precisa do quê? Do que eu falei para trás, de foco e de disciplina. Por quê? Porque ninguém quer saber se você tem que fazer ou não. Você tem que fazer, porque você tem que fazer e faz parte da sua rotina, que é o próximo que eu vou falar. Ou seja, quando você consegue internalizar tudo isso e colocar em prática, quem está com nota baixa tira nota alta. Quem está se sentindo mal, isso acontece muito na vida adulta, da pessoa não estar feliz onde está trabalhando, etc. E às vezes eu converso com muitas pessoas que me procuram e falam, cara, me ajuda. Pô, não estou trabalhando, não estou rendendo, não é mais o que eu gosto. Eu falo, cara, você precisa começar a pensar num plano B e como que a gente vai fazer essa transição. Porque você vai sim ter tempo para você estudar, para você ler, para você se dedicar e para você melhorar. E para isso você precisa de rotina, que é uma palavra que hoje em dia está muito na moda no sentido de a rotina acaba o casamento, a rotina acaba o negócio. Mas a rotina, pessoal, você fazer aquilo todo santo dia,
é o que vai realmente fazer com que você fique bom ou não. Foi aquilo que eu falei do atleta lá atrás. Acorda, treina, descansa, faz dieta. Essa história que eu vou contar aqui para vocês é bem interessante. Normalmente as mulheres ficam contentes com o que eu vou falar aqui. Os atletas, eles se enquadram em categorias de peso. Então, por exemplo, um atleta que luta na categoria até 77 quilos no UFC, que é o meio médio, normalmente ele pesa em média de 90 a 95 quilos. Ele baixa para os 77, ele vem baixando isso. Só que aí ele pesa na sexta-feira, não sei quem acompanha aqui, se tem alguém que acompanha, mas a pesagem é sempre um dia antes, aquela encarada que os rapazes fazem ali, ela acontece um dia antes. Então, naquele momento, o cara tem 77 quilos, só que ele entra para lutar com em torno de 90 a 92. Ele recupera aí de 12 a 14 quilos em 26, 30 horas, mais ou menos. Não é saudável, nada, tá? Antes que vocês me perguntem, mas faz parte do dia a dia. Ele jamais conseguiria perder 10 quilos em uma semana se ele não tivesse o quê? Foco, gestão de tempo, disciplina e rotina. Por quê? Porque é isso que vai fazer com que a pessoa consiga fazer e chegar onde ele chega. Então, o meu bate-papo hoje, ele era simplesmente a gente começar a falar um pouco mais de situações que a gente tem que desenvolver no nosso dia a dia. Eu estava conversando com a Amanda aqui em paralelo, cara, fantástico isso aqui que está acontecendo hoje aqui na escola, e pena que tem tanta cadeira vazia. Por quê? Porque as crianças, eu vi alguns aqui falando no palco, estão desenvolvendo habilidades de falar na frente de pessoas, uns em português, outros em inglês, que vão ser muito importantes para a vida de vocês, seja numa reunião de trabalho, seja num trabalho da escola aqui, que vocês fazem trabalhos em grupo, e você vai ter que se posicionar, vai ter que defender aquilo que você acredita. Então, assim, são iniciativas como essa que fazem tudo virar. Então, o meu recado hoje é exatamente esse, que a partir de amanhã, quando você abra o olho, você vai precisar fazer essa pergunta para você mesmo. Eu faço o meu melhor? E aí eu vou voltar no início. Quem aqui continua achando que faz o melhor? Levanta a mão. Tá, já diminuiu consideravelmente, porque no fim, todo mundo consegue dar um pouquinho mais, gente. A gente consegue. E manter essa motivação é o nosso grande desafio. Uma coisa só para eu fechar o bate-papo, tem um estudo que diz que as pessoas que são observadas, ou seja, que tem alguém olhando, elas produzem até 40% mais do que aqueles que não são observados. E qual que é o grande problema nisso? Talvez a dieta que você está se prometendo começar e você não começa, se você tivesse o seu chefe te olhando, você já tinha começado. E aí vem o meu questionamento para eu encerrar a fala de hoje. Quando você faz isso, você está dizendo para si mesmo que o seu compromisso com os outros, ele é mais importante do que o seu compromisso com você mesmo. Então eu quero que hoje vocês saiam daqui pensando como eu posso me comprometer a partir de agora mais comigo do que com qualquer coisa que esteja ao meu redor. Porque é isso que vai fazer a diferença na vida de cada um de vocês. Não sei se eu estou dentro do tempo, esse era um pouquinho do que eu queria falar. Espero que vocês gostem um pouquinho mais de luta, quem não gostar, que no fundo a minha esposa falava isso muito de forma abertamente, também odiava, ela não gostava, até o momento que as pessoas, meus atletas começavam a frequentar minha casa e eles vinham cumprimentar a minha esposa assim, tipo, nem olhava no olho, um respeito, não comia carne vermelha, não bebe, uma vida totalmente regrada. Ela falava assim, amor do céu, quebra de paradigma, né? Estava achando que ia ser aquele cara forte, brigão, só que a grande diferença é que são pessoas que não brigam na luta, brigam por algumas centenas de milhares de dólares, na frente de milhões de pessoas, assistindo no mundo inteiro.
e fazem dinheiro com isso, porque é aquilo que eles escolheram para a vida. Muito obrigado, pessoal. Eu sei que hoje, aliás, vou terminar com esse elogio para vocês. São 4h10 da tarde, daqui a menos de 3 horas tem Jogo do Brasil. Normalmente o país já está um alvoroço e vocês estão aqui ainda até agora buscando conhecimento. Isso já separa cada um que está aqui do joio do trigo, porque a vida é assim. No final das contas, importa 2 coisas: se você é bom ou se você não é bom. E para ser bom, só depende de você. Tá bom, pessoal? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu estou por aqui. Um beijo, boa sorte para todos nós no jogo hoje. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau.